Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. 54 anos depois, o Hospital São Lucas entra em contagem regressiva para o fechamento. Novos pacientes não serão admitidos e a ocupação de leitos hospitalares está em 90%. Patos de Minas confirma a morte de mais 2 idosos em consequência da Covid-19 e alcança a triste marca de 480 óbitos. A ocupação de leitos clínicos aumenta e de terapia intensiva se mantém em 80%. Trânsito violento. Em Patos de Minas, 3 ficaram feridos em batida de carro no prolongamento da Avenida Fátima Porto. Motorista de caminhão frigorífico perde controle e veículo tomba em rotatória. Ainda sobre acidente, rapaz de 35 anos morre atropelado por motociclista em Patos de Minas. Idosa com fratura ainda espera vaga em hospital para cirurgia de urgência em Patos de Minas. O trabalho vigilante de agentes para evitar a epidemia da dengue. Inverno começa, mas neste ano menos severo e mais seco. Tem ainda a nossa análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News, que já está no ar. Na tarde desta segunda-feira, 3 pessoas ficaram feridas em um acidente no prolongamento da Avenida Fátima Porto, em Patos de Minas. O motorista de um carro bateu na traseira do outro veículo. Os 2 carros desciam pela via sentido região central, quando a picape Estrada, conduzida por um homem de 30 anos, teria batido na traseira do Honda Civic, ocupado por uma motorista de 42 anos e uma criança de 10 anos de idade. A mulher e o filho não se feriram com gravidade. Com o impacto, a picape saiu da pista, subiu pela guia lateral, indo parar em meio à vegetação na margem da avenida, após atingir um poste de iluminação pública. O motorista do veículo foi encaminhado para atendimento hospitalar por uma equipe do SAMU. Não foi informado se o excesso de velocidade ou outro fator teria provocado a colisão. Na manhã de hoje, um caminhão frigorífico tombou em uma rotatória que dá acesso aos bairros Novo Horizonte e Jardim Aquários, no prolongamento da Avenida Fátima Porto. O motorista deste caminhão frigorífico teria perdido o controle do veículo quando a carga se deslocou. Haviam cerca de 50 peças de carne suína. O produto foi retirado e transferido para outro caminhão por funcionários da empresa. Apesar dos estragos, o motorista não ficou ferido. Um rapaz de 35 anos morreu depois de ser atropelado no final de semana na rua Sergipe, no bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas. No fundo do vídeo, os gritos são de desespero diante de um grave acidente. Pouco tempo antes, um casal brigava na rua. Pessoas que moram na rua Sergipe ouviram parte da discussão e logo em seguida o barulho da batida. Eu ouvi quando o pessoal estava passando na rua, pareciam 2 pessoas ou mais até, e o rapaz falava muito alterado: "Você quer morrer? Você quer morrer? Eu vou morrer?" A voz dele estava muito alterada. Aí eu pensei, isso é briga de molecagem na rua, né? Não dei muita atenção não, mas passou pouco, um segundo. Veio um barulho de moto muito forte e aí eu já comecei a ouvir os gritos da mulher desesperado. E eu não sabia, como eu estava dentro de casa, eu não sabia em que lugar que eles estavam na rua. Quando eu saí aqui fora, foi que eu vi o acidente aqui na porta, como que foi. Foi muito violento. A informação é de que Tiago Henrique Santana estava discutindo com a sua companheira na rua. Em determinado momento, ela pediu ajuda a uma terceira pessoa. Em uma discussão, a vítima tentou atravessar a rua e foi atropelada. O motociclista, que trabalha fazendo entregas, disse que seguia pela rua Sergipe e que não teve tempo de frear. Tiago teve diversos ferimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava lesões graves, inclusive traumatismo craniano e encefálico. Foram feitos os primeiros atendimentos, mas Tiago morreu no local. A mulher entrou em estado de choque e foi encaminhada para o hospital. O motociclista ficou com ferimentos leves e também foi encaminhado para uma unidade de saúde. O motoboy ficou deitado ali, desmaiado por uns 10 minutos. De repente ele levantou, começou a andar para lá e para cá, juntar as coisas dele, meio perturbado. Ficou sentado aí, parece que ele machucou só um cortezinho no rosto, uma coisa assim. Segundo Karina, o motoboy e o Tiago caíram após muitos metros da batida. A moto ficou destruída e vários pedaços do veículo ficaram espalhados pelo chão.
O rapaz da moto estava correndo muito, com certeza, né, para arrastar ele por tantos metros. Eles estavam ali, onde está aquela lixeira branca, foi onde a moto caiu e começou a arrastar os ferros. E veio arrastando ferro, batendo naquela quina do passeio dessa árvore maior. E veio arrastando até o cara que morreu ficar caído aqui. Ele estava deitado para cá, com as pernas pro lado do meio-fio, e o rapaz que atropelou bem do lado dele, e a moto virada no sentido contrário da rua. Ainda de acordo com a moradora, os acidentes no local são frequentes. Que o pessoal na rua não respeita, corre muito de moto. À noite aqui você tem medo de ouvir o som dos caras correndo de moto aqui, é muito violento. Pois é, ainda sobre violência no trânsito, um acidente foi registrado na LMG 743, próximo a Carmo do Paranaíba. O rapaz que dirigiu o veículo ficou ferido. Ele não tem CNH e apresentava sinais de embriaguez. Segundo a ocorrência, o condutor disse que ingeriu cerveja e gin durante uma festa com amigos e que após o evento saiu sozinho no sentido de Distrito de Quintinos para a cidade de Carmo do Paranaíba. Em uma curva, ele perdeu o controle do veículo e saiu da pista. O Gol atingiu a vegetação e teve vários danos. O condutor se queixava de fortes dores no tórax e no cotovelo. Ele foi encaminhado para a UPA de Carmo do Paranaíba. Com visíveis sinais de embriaguez, após o teste do bafômetro, foi comprovado que ele havia bebido. O resultado aferiu a concentração de 0,26 miligramas por litro. Além disso, o homem era inabilitado. Foram lavrados os devidos autos de infração de trânsito. O jovem assinou o termo de compromisso e foi liberado. O veículo foi encaminhado ao pátio do Detran porque não foi apresentado condutor habilitado no local do acidente. Em Rio Paranaíba, um acidente também foi registrado. O condutor estava embriagado e fugiu do local. Todos os 5 ocupantes do carro ficaram feridos. De acordo com a ocorrência, ao chegar no local, a Polícia Militar Rodoviária encontrou o Vectra capotado e sem obstruir o trânsito. Próximos ao veículo estavam 2 latas de cerveja, sendo que uma delas estava pela metade gelada. A ambulância de Rio Paranaíba já havia sido acionada. Um passageiro de 24 anos estava com lesões graves, com fratura exposta no joelho, e uma criança de 6 anos apresentava lesões leves, com escoriações no rosto e lesão na clavícula. O motorista e outros 2 passageiros haviam fugido do local. Durante o contato, os passageiros foram encontrados no pronto-socorro. O de 21 anos apresentava lesões leves e dor no quadril, e o de 32 anos tinha lesão na orelha e dor no quadril. Os passageiros disseram que o motorista, de 29 anos, já estava com sintomas de embriaguez quando dirigiu o automóvel pela rodovia. Durante diligências na cidade de Rio Paranaíba, o condutor foi localizado e encaminhado ao pronto-socorro. Ele teve ferimentos no rosto e lesão superficial no ombro. Com sintomas de embriaguez, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi preso por afastar-se do local do acidente e conduzir veículo embriagado. Os documentos do carro estavam em dia e o veículo foi liberado. Foram diversos acidentes no fim de semana e nesse início, Esta segunda-feira também não foi diferente, A seguir aqui no News, a pretensão de estudantes para fazer castração em massa de animais em Patos de Minas e o trabalho vigilante de agentes para evitar a epidemia da dengue. A dengue ainda está sob controle. Os números este ano estão longe dos que foram registrados na última epidemia em 2019 em Patos de Minas. Mas isso não quer dizer que um novo surto não possa ocorrer. Por isso, a vigilância não para. A dona Antônia sempre teve cuidados com a dengue. Porém, segundo ela, há confusões nas constatações da doença transmitida pelo Aedes aegypti. Agora com essa pandemia não existe dengue, Então, às vezes as pessoas estão morrendo, a pessoa está lá internada com a dengue, eles falam que é a pandemia, Igual a minha menina mesmo, foi lá, era dengue, eles falaram, era essa pandemia. Não era a dengue. O tratamento dela foi só com a dengue, graças a Deus, hoje já está boa. Se ela estivesse lá procurado o hospital lá de campanha, falava que era isso aí. Dona Elaine também reclama do descaso que as pessoas têm tido com a dengue. Aí eu preocupo, eu acho que está focado mais na Covid, Esquecer a dengue e continua matando, Cuidados precisam ser tomados, seu Sebastião? A gente que é lerdo, Que descuida da gente mesmo. Que se você cuidar de você está cuidando de outros, os amigos. Não cuidar, você,
Tá arriscado. Cuidados redobrados mesmo. Segundo dados, são 302 casos notificados de dengue em Patos de Minas, 89 confirmados, 156 descartados e 57 aguardam a chegada de resultado de exame. Há uma notificação de possível caso de chikungunya no município. No município de Patos de Minas, hoje nós já temos 302 casos notificados de dengue. Esse número engloba todos aqueles pacientes que tiveram suspeita da doença. Desses, 89 são confirmados para a dengue, ou seja, 89 casos positivos de dengue no nosso município. Tivemos também um caso notificado de chikungunya. Mesmo com números baixos, se comparados a outros cenários, não se descarta uma nova epidemia de dengue em Patos de Minas. Nós temos que lembrar toda a população patense que as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti matam, ou seja, é muito importante a colaboração de todo mundo. O trabalho de combate ao mosquito só é possível numa parceria entre o Programa de Combate à Dengue e toda a população. Alunos do curso de Medicina Veterinária querem criar um projeto para ajudar no controle de cães abandonados em Patos de Minas. Mas o primeiro atendimento será para famílias carentes que precisam fazer a castração. A ideia ainda precisa de ajuda para sair do papel. A iniciativa partiu da necessidade de se diminuir os números de animais em situação de rua em Patos de Minas. Com isso, alunos da Faculdade de Patos de Minas atuarão nos atendimentos. Mas, neste primeiro momento, animais de pessoas carentes que deverão ser castrados. A gente vai fazer um projeto de castração para famílias carentes, população de baixa renda, aquela família que tem condição de cuidado pós-operatório, mas não tem condição de pagar uma castração. Porém, ainda não há expectativa de quando os atendimentos terão início. O poder público atuará. O nosso gabinete tem como principal objetivo a causa animal. Então, é um pontapé inicial, é um projeto de castração voluntária. Nós disponibilizamos o nosso gabinete para arrecadação de valores, e esses valores vão ser convertidos em insumos, e a FPM vai gerir essa compra de material. Ajudas podem ser doadas por meio de Pix. O e-mail joseeustáquio@yahoo.com.br e informações passadas pelo telefone DDD 34 99133 8846. E para isso nós precisamos do apoio de quem gosta de animais, Eles podem enviar um Pix com qualquer valor, Esse valor vai ser utilizado para comprar os insumos necessários para a castração através de Pix. E o Pix que eu disponibilizei foi o e-mail, joseeustáquio_adv@yahoo.com.br. Ajude, população de Patos de Minas, nos ajude na causa animal também. É uma questão de saúde pública, é uma questão de trânsito, é uma questão de amor, Nós que amamos nossos animais, nossos bichos. Já aqui no News, um patense que está de malas prontas para os Estados Unidos depois de passar em 7 universidades para curso de pós-graduação. E inverno começa, mas este ano menos severo e mais seco. Agora uma história para inspirar. Um professor de inglês de Patos de Minas foi aprovado no mestrado em 7 universidades dos Estados Unidos. Eduardo Moreira escolheu Harvard e parte em setembro para a pós-graduação em design de aprendizagem. A paixão do empreendedor e educador Eduardo Moreira pela língua inglesa vem desde a adolescência. Quando ainda muito jovem, começou a ensinar o idioma para crianças, adultos e idosos. Eu comecei a dar aula de inglês quando eu tinha 14 anos de idade, quando uma das minhas tias tinha uma escola de idiomas na minha cidade natal, que eu sou de Carmo do Paranaíba, e naquele tempo lá eu estudava inglês lá e eu gostava muito das aulas, era um bom aluno, então comecei dando aula de reforço, e depois eu ganhei uma turminha, aí depois eu fui aumentando, dei aula nessa escola de idiomas dela por 5 anos. Assim que eu terminei o ensino médio, eu também dei aulas no colégio estadual, no qual eu estudei durante o ensino fundamental 2,
e no ensino médio e ensino fundamental 1 da escola que eu fiz o ensino médio. Então teve um momento que eu estava trabalhando em 3 escolas ao mesmo tempo ali. Após o ensino médio, Eduardo se mudou com os familiares para Patos de Minas e fundou a própria escola de idiomas. Ele estudou letras e pedagogia na Universidade Franca e pós-graduou-se em gestão estratégica de negócios. A vontade de continuar inovando fez com que ele se candidatasse no programa de mestrado de algumas universidades norte-americanas. No início, o meu desejo era me aplicar para mestrados que estavam relacionados com a neuroeducação ou com a neurociência educacional, mas depois eu vi que o meu interesse estava mais no Learning Design, que é o design de aprendizagem, inovação e tecnologia, né? Tudo isso associado às competências que eu gosto, que são línguas, ensino e empreendedorismo. Então, daí eu fui procurando melhor os programas e me candidatei para 9 programas. Desses 9, eu recebi 7 aprovações, fiquei em lista de espera de 1 e uma universidade não me aceitou. Das 7 aprovações, Eduardo decidiu que irá cursar o mestrado da Universidade de Harvard, uma das instituições de ensino mais renomadas no mundo. Com as aulas agendadas para setembro, ele se prepara para deixar o país e pretende vincular a metodologia que irá aprender por lá na própria Escola de Idiomas em Patos de Minas. Como o meu interesse é desenvolver um sistema de ensino que seja adaptativo e amigável ao cérebro, o que a gente quer é se desvincular de uma estrutura de curso que segue lição 1, lição 2, lição 3, lição 4, mas que atenda a objetivos específicos de aprendizagem de cada aluno. Então, à medida que que a gente consiga desenvolver alguma tecnologia, a gente vai testar e acaba que os primeiros testados vão estar aqui em Patos através da escola. Então, a escola ela vai ser parte do que a gente vai desenvolver em Harvard. Então, o meu objetivo é conectar a comunidade de lá com a comunidade daqui, desenvolver os projetos e estudar. A semana começou e o inverno também, né? A estação mais fria do ano nessa temporada terá média de temperatura mais alta. Entretanto, outra característica é que o tempo seco será mais intenso. O inverno começou nesta segunda-feira e segue até 22 de setembro. A estação, caracterizada pelas baixas temperaturas, terá médias mais altas nesta temporada. A previsão que nós temos para esse inverno é que seja um inverno menos rigoroso, um inverno com as temperaturas um pouco acima da média. Espera-se aí de 0,5 ou meio a 1 grau acima da média normal de temperatura. Bom, chuvas normalmente nessa estação ela é considerada basicamente zero. As previsões são de muito pouca possibilidade de chuva, visto que nessa época nós temos uma formação de uma grande massa de ar em uma seção de alta pressão. A alta pressão faz com que nós tenhamos camada de atmosfera descendente, então isso impede a formação de chuva. Mas nesta estação, há maior ocorrências de frentes frias também, o que contribuem para variações na temperatura. Alguns momentos a temperatura deve cair devido a entradas de frentes frias, mas que ao longo do dia, ao longo do passar do tempo, ela aquece novamente e a gente vai ter um inverno um pouco mais ameno em termos de temperaturas baixas. E por falar em temperatura, ainda tem a amplitude térmica, com grande variação entre a mínima e a máxima. Outra característica da estação é o tempo seco, que acaba por favorecer os problemas respiratórios e os riscos e propagação de queimadas. A umidade relativa do ar tende a ficar abaixo da média esse ano aqui para a nossa região. Já estamos amanhecendo aí com umidades em torno de 30% a um pouco abaixo % de umidade. Isso é preocupante, né? E a gente tem que tomar alguns cuidados com a questão da hidratação. Temos problema com amplitude térmica, isso a saúde também fica um pouco prejudicada, visto que as manhãs são frias e as tardes, devido à ausência de nuvens, elas podem atingir temperaturas em torno de 25, 26 ou até 28 graus. E nesse início de inverno, temperaturas amenas na região. A máxima não deve ultrapassar os 29 graus. Previsão do tempo. Oferecimento New Color.
Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. O tempo seco se mantém, chegando a 30% em alguns momentos do dia. Em outros, a umidade relativa do ar alcança 70%. Em Patos de Minas, nesta terça-feira, sem alterações para o que vinha marcando os termômetros. Mínima de 14 e máxima de 27. Mesma temperatura prevista para Carmo do Paranaíba. Em Tiros, a máxima chega a 28 graus. E em Presidente Olegário e Lagamar, a temperatura varia entre 15 e 29 graus nesta terça. Já aqui no News tem análise da notícia. Idosa com fratura ainda espera vaga em hospital para cirurgia de urgência em Patos de Minas. E 54 anos depois, o Hospital São Lucas entra em contagem regressiva para o fechamento. A Clínica e Laboratório Mais Exames é a mais completa de Patos de Minas e região. E essa semana, está com a Semana do Oftalmologista. Na consulta é realizados os exames de fundo de olho, glaucoma, catarata, pressão ocular e o grau ocular também por apenas R$ 140. E você ainda pode parcelar em 3 vezes no cartão. Tem mais especialidades médicas com aquele valor que cabe no seu bolso. Confira aí. Ortopedista, R$ 140 com retorno em até 30 dias. Nutricionista, R$ 80 e você ganha a avaliação de bioimpedância. Cardiologista, R$ 140 a consulta com retorno em até 30 dias. Os exames laboratoriais na Mais Exames com até 20% de desconto e com coleta domiciliar. Ligue e agende o seu exame 3814-1616 ou 99862-1616. A clínica está localizada na Praça Santana 153, em frente ao Mercado Municipal. Mais Exames, mais pela vida. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais Exames, mais pela vida. Após cair em casa, uma idosa teve uma fratura e foi socorrida para a UPA de Patos de Minas na última sexta-feira. A dona Terezinha precisa fazer uma cirurgia de urgência, mas ela ainda aguarda a liberação de uma vaga. Terezinha Maria de Jesus, de 84 anos, estava sozinha em casa quando foi lixar o pé e caiu no banheiro. Vizinhos chamaram a bisneta da idosa, que acionou o SAMU e a socorreu até a UPA. Tinha ido no supermercado, né? E ela foi tomar banho, diz ela que foi lixar os pés. Aí quando ela foi lixar os pés, ela caiu. Como ela deixa trancado, ela gritou bastante lá os vizinhos. Aí eles acudiram ela lá. Aí minha filha chegou, chamou o SAMU. E veio para cá desde sexta-feira. Segundo Carla, que é neta da idosa, após raio-x, ficou constatado que Terezinha teve 2 fraturas. Fêmur e a perna. E ela precisa ser transferida para fazer a cirurgia. A família diz que Terezinha está sendo bem tratada na UPA, mas com muitas dores, ela precisa fazer a cirurgia ortopédica com urgência. Está sendo bem tratada aqui, mas a gente estava querendo que ela fosse transferida para ela fazer a cirurgia, que ela reclama muita dor. É assim, enquanto está tomando o remédio Tramol, ela não reclama, mas acabando, a dor vem. Mas a informação é de que não tem vaga no hospital regional. Que está cheio lá o regional. Mas eu acho que pela idade dela tinha que ter prioridade, né? Para ela ser transferida para estar tratando, né? E elas parar de sentir dor. Eu não posso deixar minha avó aqui sem fazer a cirurgia, né? A gente tem medo também por causa das doenças que está tendo, né? Então eu queria que ela fosse transferida mais rápido, né? O jornalismo da NTV entrou em contato com a assessoria do Hospital Regional, que ainda não respondeu sobre o caso da dona Terezinha. De acordo com o município, essa cirurgia é de alta complexidade e é de responsabilidade do Estado. Nós também entramos em contato com o SUS Fácil, que diz que o caso da paciente vai ser melhor avaliado, mas a princípio não é de urgência. Nós voltamos a falar com a Carla,
neta da dona Terezinha, ela nos informou que a família não teve nenhum retorno sobre uma possível data de transferência para um hospital e que a avó tem reclamado de muitas dores. Com esse assunto, a gente abre a análise da notícia, dividindo tela com Gui Boaventura, nessa noite aí de segunda-feira, começando a semana. Boa noite, Gui. Olá, Daí. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Ô, Gui, essa situação, hein? É um assunto que é difícil da gente falar, né? Você já abre o nosso bate-papo com um assunto, sabe, que deixa qualquer pessoa, não é a minha, qualquer pessoa desconsolada, né? Porque você vê uma senhora dessa com 84 anos, com a perna quebrada, com o fêmur quebrado, e aí eu nunca quebrei nenhum osso desse jeito aí, fêmur, mas a informação que a gente tem é que é uma dor terrível, né? As pessoas sentem muita dor. E aí a pessoa, e eu vi a pessoa falando com a nossa produção hoje pela manhã, com a Yandra, mas esse assunto dessa senhora aí, da dona Terezinha, não é urgência. Pô, o que é urgência então? Ela falou, pelo que eu sei, não foi uma fratura exposta. Quer dizer que tem que ser uma fratura exposta para ser uma questão de urgência. E aí é o seguinte, o Daíra, a grande preocupação que a gente tem é que a resposta é só uma: não tem vaga. Não tem vaga. Não tem vaga, não tem vaga, e aí você morre. Não tem vaga, você morre. Não tem vaga, o dinheiro que o povo brasileiro paga de impostos, o dinheiro que a gente paga todo santo dia, e quem paga mais esse imposto, todo mundo sabe, que é o pobre, que é aquele que depois vai recorrer ao SUS, porque não tem dinheiro para pagar um hospital particular, não tem dinheiro para pagar um médico particular, recorre à UPA, recorre ao SUS. Esse é o que mais paga imposto nesse país, porque ele não tem jeito, a vida dele está dentro de uma canaleta que ele não tem jeito de sonegar nenhum tipo de imposto, porque ele paga naquilo que ele consome. Ele paga no arroz, ele paga no feijão, ele paga na carne, ele paga, quando come carne, né? Ele paga no leite, em tudo que ele vai comprar, ele está pagando imposto, e é uma carga tributária excepcional. Você quer ver um negócio que hoje eu estava acompanhando e fico vendo essa contradição de valores no Brasil? Eu estava vendo uma entrevista do ministro das Comunicações, que até versa bem, ele fala muito bem, e ele falando da briga, claro que puxando a sardinha para o governo federal, mas a briga entre governo federal e estados e governos estaduais para saber quem é que é o pai da vacina. O pai da vacina é o povo brasileiro, rapaz. É nós que ralamos. O povo brasileiro é que rala, que trabalha, que paga uma carga tributária exorbitante para comprar essa vacina, comprou com dinheiro nosso, não fez, ninguém está fazendo mais do que a obrigação, e estão fazendo a obrigação mal e porcamente, e estão brigando para saber quem é que é o pai da criança, para saber quem é que comprou essa vacina, quem é que fez isso, quem é que fez aquilo. Está todo mundo devendo para o povo brasileiro em relação a essa coisa da vacina. É a mesma coisa disso aí, da saúde pública, sabe? E ainda se posam, sabe, de autoridade. Não temos vaga, não tem vaga, o hospital já mandou uma carta para todos os prefeitos, para todos os diretores, não tem como receber mais ninguém, não tem vaga. Quer dizer que daí o povo que se exploda. Bom, nós estamos vivendo uma época que não dá para entender. Essa situação da dona Terezinha é uma situação vergonhosa para o povo brasileiro. A pessoa ficar numa cama de hospital sentindo dor. Sabe, tem uma coisa pior do que isso daí? Dor. Sentindo dor. Uma pessoa que já viveu tanto, já trabalhou tanto, sabe, já deu tanto de si para o seu povo, para a sua comunidade, para esse país. 84 anos, aí leva um tombo, cai, quebra o fêmur.
e não tem o recurso para ela ser tratada. Que país é esse? Aliás, eu ouvi isso lá na década de 80, né? Você também ouviu. Que país é esse? Isso fica valendo e vai valer por muito tempo ainda. É verdade, Gui. Sempre recorrente essa pergunta. Ô Gui, mas em meio a tudo isso que você falou, nós estamos em contagem regressiva para o fechamento do Hospital São Lucas, em Patos de Minas. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, a direção da unidade hospitalar lamentou o desfecho e o encerramento dos 150 leitos que têm ocupação de 90%. Novos pacientes não serão admitidos. A porta do pronto-socorro já estava até trancada. Em 1967, as atividades do Hospital São Lucas tiveram início. Em 1982, houve a instalação hospitalar do São Lucas, que fica na Maestro Randolfo, no centro de Patos de Minas. Um sonho do médico Antônio Vieira Caixeta, pai do também médico Dr. Sérgio Pial. Com o passar dos anos, a situação do local foi ficando cada vez mais crítica. 54 anos depois de sua inauguração, o hospital terá suas atividades encerradas. O Hospital São Lucas já deveria ter encerrado suas atividades há muito tempo atrás. As autoridades imploraram meu pai para a construção da hemodiálise. Mas imploraram, em 1982, meu pai construiu a hemodiálise. Nós perdemos a nossa hemodiálise aqui, a vigilância sanitária passou aqui e fez todo o requisito, e nós cumprimos tudo o que foi feito, tudo que foi feito, exigido pela vigilância sanitária, nós fizemos. E mesmo assim nós perdemos. Então, depois da morte do meu pai, pediram para o Ricardo, meu irmão, e para mim, montar o serviço de coração. Aí nós compramos máquina, fizemos um prédio aqui ao lado do hospital e montamos o serviço, trouxemos renomados profissionais da Beneficência Portuguesa e montamos o serviço de coração. O prefeito, então, na época, Dr. Antônio do Vale, esperou 4 anos para outro hospital aqui se credenciar, um hospital que não atendia SUS, e nós perdemos também. Segundo o administrador do local, inúmeros fatores contribuíram para o fechamento. Entre eles, o reajuste, segundo a tabela do SUS, e a perca dos serviços de hemodiálise. Alertas sobre a situação crítica do local foram feitas para a Prefeitura de Patos de Minas. O Hospital São Lucas se direcionou por diversas vezes às autoridades, do nosso município. Em razão disso, propomos, ao município um reequilíbrio, desses valores que são pagos ao hospital, porque efetivamente isso era um fator que nós já verificamos que seria também muito importante para que as atividades do hospital fossem mais uma vez sensibilizadas, E foi de fato o que aconteceu. Infelizmente, a associação de todos esses fatores levaram o Hospital São Lucas ao ponto de não conseguir mais prestar serviços, A secretária de Saúde, Ana Carolina, teria feito propostas para que os serviços ao SUS continuassem sendo ofertados pelo Hospital São Lucas. Porém, não teria se passado de mais uma promessa. Com isso, aos poucos, contratos já começaram a se encerrar. A clínica AZ será comunicada formalmente e, assim, os atendimentos de oncologia deixarão de ser feitos nos próximos dias. Que ela falou que iria complementar a tabela em 100% da tabela do 150% da tabela do SUS, que ela iria. Eu falei, eu tinha uma impressão tão negativa de você está de parabéns e tal. O doutor William já ligou, já passou, já notificou, nem resposta de uma afirmação que ela falou foi dada. Então, na verdade, colegas, eles não querem o São Lucas, não adianta a gente tentar. É o prefeito antigo, é esse prefeito, é o próximo que virá, não adianta. Então, eu estou comunicando, eu não vou ficar. Se a prefeitura quiser ficar, complementação com o Sérgio aqui, não. Nós perdemos hemodinâmica para São Sebastião do Paraíso e agora Paracatu vai tomar o serviço de oncologia de Patos. Ao todo, 150 leitos deixarão de ser ofertados para 33 municípios, incluindo Patos de Minas. Em nota, a Prefeitura apenas agradeceu ao hospital e não apontou o que será feito com os pacientes do SUS que serão atendidos só por mais 120 dias. Para se ter ideia, nos últimos dias, mais de 800 pedidos de admissões de pacientes foram feitos.
e a ocupação hospitalar está entre 85% e 90%. Patos de Minas, ele é sede de uma macro-região de saúde e ele é gestão plena de saúde. Falo isso com conhecimento de causa porque já fui secretário municipal de saúde. O Hospital São Lucas, nos últimos 3 meses, teve 865 pedidos de vaga. No nosso percentual, de 85% a 90% é a ocupação que se mantém. Não dá para a gente falar em números exatos, porque nós temos pacientes que ficam aqui internados no hospital por longos períodos, né? Mas esse número revela o grande déficit que nós temos de prestação de serviços em saúde em nosso município. Sérgio Piau, durante coletiva de imprensa, ainda afirmou que sim, o Hospital São Lucas poderá ser vendido por uma pessoa que já passou por aqui, Rui Muniz. No entanto, ele foi enfático: a venda só será feita se o dinheiro desta negociação seja passado com antecedência. Ontem eu recebi, gente, pasmem vocês, o Rui Muniz. Você me vende o hospital? O Rui Muniz, que já saiu de várias cidades, me perguntou, ficou sabendo se eu vendo o hospital. Se o dinheiro vier antes do contrato, sim. Porque ele perdeu o hospital de Uberlândia, ele perdeu o hospital de Volta Redonda, de Belo Horizonte, de Valadares, de Teoflotone, lá no Espírito Santo também. Então, e aqui ele deixou uma dívida muito grande aqui, né? Ele deixou uma dívida muito grande com a gente, né? Então é o seguinte, vendo para o Rui Muniz, desde que o Dr. William resolva todo esse trâmite. Com o anúncio do fechamento feito, agora a porta de entrada para o pronto-socorro aqui do Hospital São Lucas está assim, trancado com um cadeado. Segundo o Sérgio Piau, proprietário aqui do hospital, essa porta continuará assim. Nos próximos 120 dias, o hospital continuará atendendo os pacientes que já estão por aqui. Haverá algumas exceções para que novas admissões de pacientes sejam feitas. No entanto, nos próximos mais de 100 dias, quando esse tempo se encerrar, as atividades por aqui se encerrarão por completo. O Hospital São Lucas, que é a maior estrutura física hospitalar da região, isso na mão de um gestor forte, uma pessoa forte, você pode trazer hemodiálise de volta, você pode trazer a oncologia que está em São Sebastião do Paraíso, fazer cirurgias de coração, tudo aqui pelo SUS, e pode continuar com a oncologia aqui, com tratamento de câncer aqui. Ou seja, isso aqui vira um grande hospital municipal, mas não tem boa vontade. Então, o prefeito mandou uma carta de agradecimento, nós também estamos mandando uma carta de agradecimento, um abraço para as autoridades que nos ajudaram nesse período. Só que o São Lucas está terminando por falta de condições financeiras de fazer uma medicina apropriada. O jornalismo da NTV entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura para saber se a Secretaria de Saúde teria feito, a secretária de Saúde teria feito alguma proposta à direção do Hospital São Lucas, conforme foi mostrado aí na reportagem. Nós não obtivemos resposta até este momento. Gui Boaventura, aí nós temos, então, um problema para a nossa saúde pública, né? Porque o São Lucas absorvia boa parte desses atendimentos aí públicos, não só de Patos de Minas, como aí para dezenas de municípios, né? Para onde irão essas pessoas, né? De que maneira isso será destinado? Até porque nós não temos aí oferta de vagas no regional, por exemplo, que passa por dificuldades. Tem algumas vertentes que a gente precisa de pensar nelas com muito critério. O primeiro delas é a questão do negócio, o Hospital São Lucas. Esse nós não podemos meter o bedelho. A questão de funcionamento, de decisão de fechar ou não fechar, ou continuar aberto, de manter ou não manter, é uma questão gerencial, administrativa do hospital. E isso aí, aquilo ali é uma empresa particular. Em relação ao processo de contrato do Hospital São Lucas com o SUS, também é uma questão de negócio. Se não está bom, está aqui, eu não quero mais, não vou prestar mais esse serviço, vou tocar o hospital com particular, como aconteceu com vários hospitais aqui em Patos de Minas, que deixaram de atender pelo SUS e tocaram sua vida prestando um serviço no regime particular, no regime privado. Então, esse assunto é um assunto que eu não quero me meter, eu não acho que ninguém tem nada a ver com isso, isso é um problema particular da empresa particular. Em relação
ao rescaldo de tudo isso aí, você já contou parte dele. Nós estamos com um hospital público de saúde aqui em Patos de Minas, lotado, não recebe mais ninguém. Nós somos referência para 32 municípios, né, fora Patos. Nós temos problemas estruturais aqui para o pessoal de baixa renda. Ah, mas o Hospital São Lucas não estava prestando um bom trabalho. Muito bem, eu levantei hoje, por exemplo, no mês passado, mês de maio, nós tivemos 54 nascimentos no Hospital Regional. Tivemos quase 120 nascimentos no Hospital São Lucas. E aí eu quero saber o seguinte: onde essas mulheres vão dar à luz daqui para frente? Porque não tem vaga, não tem possibilidade de isso acontecer no Hospital Regional, no Agarrade. Os outros hospitais são particulares. Essas mulheres que não têm condição, um parto gira em torno de R$10 mil aproximadamente. Não é todo mundo que tem esses R$10 mil para fazer um parto num hospital particular. Onde? Aí é que a prefeitura, que o Estado, através da Superintendência Regional de Saúde, eles são corresponsáveis nessa situação aí, eles têm que nos responder. Onde essas mulheres vão? Olha, o problema da oncologia está sendo resolvido, o problema da hemodiálise já foi resolvido, o problema, outro problema, não sei qual que foi citado aí pelo Dr. Sérgio, esses problemas já foram lá para São Sebastião do Paraíso, o problema do coração já foi para São Sebastião do Paraíso, já perdemos mesmo. E vamos perder o tratamento de câncer, e vamos perder a hemodiálise, e vamos perder muito mais, e vamos perder esse movimento que o hospital traz para o município de Patos de Minas, como nós temos 33 cidades atendidas por ele, 32 cidades vêm para cá, gastam no sistema de transporte, gastam na farmácia, gastam no restaurante, gastam nos hotéis, gastam nas lojas da cidade, porque muitas vezes as famílias aproveitam para fazer compra na cidade. Quer dizer, isso tudo é prejuízo para nós, mas o prejuízo maior é onde esse pessoal vai ser atendido. Onde esse pessoal de Patos vai ser atendido pelo SUS? Me conta, nós não temos vagas no Agarrade. Onde eles vão ser, fechando o Hospital São Lucas, onde eles... Ah, mas o Hospital São Lucas estava ruim. Problema. Sabe, que o SUS estava pagando um serviço e estava recebendo em troca esse serviço de qualidade ruim, de qualidade baixa, que ele cobrasse, que o SUS administrasse isso aí. O problema é que não pode simplesmente... e sem achando que essa atitude não vai trazer nenhuma consequência e que vai trazer consequências terríveis para o atendimento de saúde em Patos de Minas, o fato de simplesmente passar a chave num hospital que tem 150 leitos, que tem UTI neonatal, nós não temos outro local que tem UTI neonatal com disponibilidade para atender a região, isso acaba. Nós não temos, mas aí com a vaga deixada pelo Hospital São Lucas, nós teremos a oportunidade da construção de um novo hospital. Beleza, quanto tempo leva para construir um novo hospital? Se constrói em 120 dias? Não constrói. Não é assim que se faz, não é assim que toca esse samba. É muito diferente. Então nós, sabe, eu acho que as pessoas não estão pensando na repercussão dessa atitude. Como empresa, PT saudações. O Dr. Sérgio tomou a decisão dele, certo ou errado, é problema dele, não é problema de mais ninguém. Agora, socialmente falando, é uma atitude que vai prejudicar. Eu sempre tenho falado, gente, o Hospital São Lucas é importante
para Patos de Minas por causa desse atendimento, para Patos e para a região, por causa dessa situação do atendimento ao SUS. E aí, maternidade. E maternidade não espera, Odair. Quando o menino quer nascer, pronto, ele vai nascer. E aí vai nascer onde? Para quem não tem condição de pagar aí 10, 12 mil reais para fazer um parto num hospital particular, a hora que a gestante bater na porta do hospital regional e falar, estou dando a luz, preciso dar, não temos vaga. Vai dar luz onde? Na porta lá do hospital? No corredor do hospital? Vai para a UPA? Porque eu não sei mais aonde. Vou pensar aonde. A despesa de mandar essa parturiente para fora da cidade, será que tem dinheiro para isso? Será que é isso mesmo? Então eu dentro da minha ignorância, da minha leiguice em relação a esse atendimento público de saúde, eu fico cá imaginando com os meus botões, temos uma solução? Na carta enviada ao Hospital São Lucas, a prefeitura foi fria, no pé da letra, isso é problema do relacionamento deles, mas precisa de ter uma carta para a população. É preciso de vir a público e dizer, olha, está fechando o Hospital São Lucas, mas fiquem calmos, fiquem cientes que nós temos o hospital fulano de tal que vai atender todas essas pessoas. Pelo SUS. Com o que paga o SUS. Sabe, os outros hospitais particulares aqui já deixaram por causa disso e não vão voltar. Porque o hospital, apesar de ter a sua obrigação social, ele é uma empresa privada, feita, criada para gerar lucro, para gerar dividendos para a sua sociedade ou para o seu dono. Ele não vai empregar um montante daquele ali, um volume de dinheiro que se tem que ter para construir um hospital, que gasta para construir um hospital, e depois não ter lucro com isso. E lucro, o seguinte, lucro de acordo com a perspectiva do investido. Não é simplesmente assim, não é qualquer lucro, não. Tem que ter um lucro razoável. Então, paciência, Odair. Quem tem essa possibilidade aí de passar por isso, pode ir botando a barba de molho, que vai passar um perrengue dos diabos aí. Muito bem. Gui, já a gente continua falando de saúde, né? Patos de Minas confirmou a morte de mais 2 idosos em consequência da Covid-19 e então alcançou a marca de 480 óbitos. E Minas Gerais recebe mais vacinas contra a Covid-19 nesta segunda. A gente segue com a análise da notícia e temos uma boa informação, ou uma boa notícia, né? Mais vacinas chegando. Precisamos e muito, né, disso neste momento para acelerar a imunização contra a Covid-19. O governo de Minas distribuiu aos municípios nesta segunda-feira as doses da 25ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde na semana passada. 235.170 doses da Pfizer e 273.000 da Coronavac. E, nessa segunda-feira, o Estado recebeu o 26º lote com 862.000 doses da AstraZeneca. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em audiência na CPI da Covid no Senado, o país tem 600 milhões de doses entre as que já chegaram e as que irão, né? E assim deve vacinar a população adulta com até uma dose até o mês de setembro. E depois do atraso, Queiroga também garantiu que 1,5 milhão de vacinas da Janssen vão chegar nesta terça-feira ao Brasil. O imunizante produzido pela Johnson & Johnson é aplicado em dose única, meu caro Gui Boaventura. Pergunto. E aí eu te pergunto, quem comprou essa vacina? Aí você me responde, nós, povo brasileiro, que está comprando essa vacina. E quem é o intermediário está sendo incompetente para burro aí, porque essa vacina não chega, diversos problemas aí. Mas é a esperança, né? O povo brasileiro está cheio de esperança, né? O povo brasileiro vê na vacina, está ávido pela vacina, está correndo atrás para a vacina, está indo para a fila, ficando na fila. Você vê, Patos de Minas coloca apenas um posto para vacinar
a população, vamos chamar de população normal, né, que não tem nenhuma comorbidade, que vacina pela idade, só tem um posto de vacinação, forma enorme fila lá fora, o povo no sol, no tempo, na poeira, porque agora tem uma poeira danada, mas ninguém reclama disso, todo mundo quer ir lá para receber a sua vacina. Vamos torcer para que isso dê certo, né? Para que essas vacinas cheguem aqui. Nós já vamos vacinar aqui em Patos essa semana pessoas acima de 54 anos, me parece que de 54 a 56 anos ou 58 anos. Então, isso é uma maravilha, né? Daqui uns dias a gente está vacinando a população mais jovem, porque o povo não está tendo cuidado não, viu? Tem que correr com a vacina para colocar no braço desse povo aí, porque o pessoal está meio desorientado aí na rua, fazendo aglomeração à torto e à direita, hein? É verdade. Ô Gui, a gente fala então dos números da Covid, né, dessa segunda-feira, comparado aí ao boletim de sexta, já que no sábado e no domingo a gente não tem atualização desses dados. O boletim traz 47 novos casos da Covid-19, como você está vendo aí. Foram confirmadas a morte de 2 idosos, um homem de 66 anos, e isso no dia 16 de junho, e de uma mulher de 76 anos no dia 19 de junho. Patos de Minas, Gui, alcançou a triste marca de 480 mortes, portanto, com esses 2 novos óbitos. Pois é, esses números aí, apesar de a gente saber que são números subnotificados, porque de vez em quando aparecem aí 2, 3 casos que são lá do mês de abril, do mês de março, casos que ficaram para trás. Eu não sei por que e aí a Secretaria de Saúde de todos os municípios do Estado e a Secretaria do Estado, eles contestam, inclusive, o atestado médico, né? O atestado médico, o atestado de óbito, que é assinado por um médico, e só quem tem autoridade para falar naquele atestado ali é o médico. Eles dizem assim, não, vamos ver, o médico falou aqui que é Covid, mas a gente vai ver primeiro, vamos entender isso aqui primeiro, como se fossem, né, sei lá. Mas esses números são subnotificados, são números que preocupam. Agora, me preocupa muito mais, não sei se você vai mostrar aí agora, se já está pronto aí para mostrar, a questão da ocupação de leitos, né? Acho que a gente pode mostrar isso aí, falar da ocupação de leitos no município, porque essa nos preocupa, né? Isso aí nos preocupa. Nós temos hoje, dia 21, e eu vou falar uma coisa para você, o Daí. Esses números baixaram muito da manhã de hoje para agora, porque nós estávamos com mais de 100%, em torno de 120% dos leitos clínicos ocupados em hospitais públicos e privados. Agora nós estamos com 64%. Esses números são um alento muito grande, 68%, baixou de 82% para 68% só hoje. Esses números aí são um alento muito grande para essa semana que está começando. Nós tivemos aí para trás, contados e acompanhados, 5 semanas com números ruins, né, aqui para Patos de Minas. E agora essa publicação aí de hoje, nos leitos clínicos, 68%, né, eu até li errado aqui, 68%, é isso mesmo, Odair? Me corrige se eu tô errado. Isso, Gui, aí nós temos leitos clínicos 68% e UTI 80% só nos públicos. Pois é, mas isso aí no dia 18, né? Anterior, né? Hoje nós estamos com 68% de clínicos e 80% UTI. E 80% de UTI. 80% de UTI é um número razoavelmente alto, né? 68% em leitos clínicos está ótimo. Olha que maravilha. Baixou muito. Baixou nada mais, nada menos que a metade, né? Metade das pessoas que estavam internadas foram mandadas para casa, e aí quando sai do leito clínico e vai para casa, é sinal de cura, né? É sinal das pessoas que já se curaram. Agora, 80% no leito de UTI me preocupa, porque o número de pessoas que não saem da intubação numa UTI é muito alto. Pois é, em contrapartida a isso, Gui, sai, né?
Em contrapartida a isso, se a gente for analisar esses números aí também com a rede privada, nós estamos aí 100 vagas para internações em leitos clínicos, viu? Não, mas aí o número estava de 68% de ocupação. Aí público, né? Não, na rede pública e particular. Nos dois. Não, de hoje não. De hoje é mais. Coloca de novo aí. Vou pedir o Luiz para colocar para a gente. Luiz Felipe, de hoje, clínico está em 115,56% público e particular. E também público particular, UTI 81,63%. Público e particular. É porque nós estamos aí com um pequeno erro nesses números, Gui. Mas está aqui comigo, ó, os números de hoje, 115,56% em leitos clínicos e UTI 81,63%, públicos e particulares. Eu tenho que voltar aqui de novo, porque o que me perturba esse caso do Lázaro aí também, eu vou te falar uma coisa, está uma barbaridade aqui, chegando notícia a respeito desse Lázaro aí. Mas acontece que é o seguinte, Oraia, em leitos particulares, em hospitais particulares, nós estamos então com Nós estamos com lotação. Com lotação total. Preocupa. Né? Essa média aí, mas isso a média cai muito. Bom, se cai a média, eu quero saber se isso realmente reflete a verdade, porque hoje pela manhã eu achei esses números um pouco aí confusos, porque hoje pela manhã nós estávamos com 120% da ocupação no total, leitos públicos e no privado, no particular, hospitais particulares. Baixou para 115. Aí é uma diferença, Olaí, que é muito fácil da gente entender, porque a ocupação de leitos clínicos no público estava baixa. E aí, quando soma com o particular, ela vai lá para cima. Isso quer dizer que a média do particular é muito mais alta do que do leito nos hospitais públicos, né? Mas tanto público quanto particular, você viu que está acima de 80%, como você disse aí, é preocupante, né? Porque aí nós vivemos uma situação complicada. Não, no interior de São Paulo nós temos cidades fechando, lockdown e tal, porque passou de 80%. Beirou os 90%, eles estão fechando. Quer dizer, é uma atitude deles lá que a gente quer aqui. Não, eu não sou partidário, eu continuo com a mesma tese, eu não sou partidário de fechar absolutamente nada. Eu sou partidário de orientar a população. Nesse final de semana aí, o bicho pegou na região, né? Festa para tudo quanto é lugar, acidente de trânsito de gente que estava saindo de festa e bebeu muito na festa e bateu o carro depois que saiu, tombou o carro na rodovia, saiu da rodovia, entrou para o mato. Né? Tudo isso aí, eu cheguei na cidade no domingo à noite, a cidade estava fervendo, com gente com bares e similares aí, recebendo muita gente e o povo na rua. Isso preocupa, não preocupa o povo na rua, preocupa a aglomeração. É isso aí. Gui, com essa a gente encerra a nossa análise, amanhã a gente tem um compromisso novamente aqui com muita informação, viu? Estarei aqui junto com você. Um abraço para você, Gui. Olha, outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Lembrando que amanhã, como eu disse, às 19 horas a gente se encontra novamente. Boa noite para você, obrigado pela companhia e até lá.